Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. No meu Cariri, quando a chuva não vem, lá não fica ninguém, somente se Deus ajuda. Chique-chique seca, Macambira morre, Juriti se muda. Tá meio desentoado, mas faz parte da canção do nordestino, do cancioneiro. Aí nós estamos aqui nesse plantio de feijão e nós temos informação que esse feijoeiro ele foi plantado no dia 5 de fevereiro, quando caíram as primeiras chuvas do ano aqui nessa área do Nordeste. O chão molhou um pouco e choveu durante 3 dias, poucas chuvas e baixas precipitações, mas suficiente para umedecer bastante esse solo arenoso. Então, provavelmente no dia 10 de fevereiro, 5 dias depois do plantio, o feijão começou a nascer. É comum aqui o milho e o feijão plantados nascer com 5 dias após o plantio. Mas o feijão, como se trata de uma leguminosa, ele recebe alguns benefícios que outras lavouras não têm, porque ele colhe o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. E se alguém arrancar um feijoeiro desse, vai ver nas raízes umas bolinhas pregadas nas raízes, que são as bactérias nitrificadoras. Mas a gente vendo esse pequeno plantio aqui de roçado, a gente chama roçado aqui no Nordeste, enquanto que a gente andou mais de 2 quilômetros sem ver outro roçado plantado, a gente chega à conclusão que não existe um compromisso aqui do homem em produzir alimentos. Muitas vezes porque a agricultura é um trabalho muito pesado, como a gente chama aqui, grosseiro. E quase sempre o homem não colhe o que plantou, por conta da irregularidade do clima, irregularidade das chuvas. Então choveu aqui no início de fevereiro e passou 20 dias sem chover. Só veio chover de novo no dia 1º de março. E caiu cerca de 110 milímetros de chuva. Quer dizer que caiu uma lâmina d'água de 11 centímetros aqui nesse chão. Só que com os 20 dias de tempo ruim, sem chuva, aqui há um termo que a gente chama de tempo ruim, é quando está chovendo muito. No Brasil tem essa característica. Mas para nós aqui do Nordeste, dessa área, tempo ruim aqui é quando não tem chuva. E aí, o feijoeiro passou 20 dias sem receber chuva, mas mesmo assim esse terreno arenoso tinha absorvido os 70 milímetros de chuva que caíram aí no meio de fevereiro.
que significa 7 centímetros de água, de lâmina d'água, da chuva que caiu. E essa água foi absorvida totalmente por essa terra. E a 20, 30 centímetros de profundidade, essa água não evapora. Ela permanece lá. Então, se a planta tiver suas raízes ao alcance dessa área úmida do solo, ela vai se reproduzir satisfatoriamente. Mas a planta precisa de água todo dia. E o solo perde de 3 a 3,5 milímetros de água por dia. Por vários fatores, incluindo a evaporação, o que vai depender da intensidade de luz solar, o que vai depender da umidade do vento, da umidade do ar. Então nós poderíamos dizer que durante do dia 5 de fevereiro até agora, 30 dias, a perda de água do solo foi de 90 milímetros. E choveu 110 milímetros. E choveu mais recentemente agora no dia 3 de março aqui, a gente está vendo a erosão que isso provocou. Porque a terra já estava molhada, úmida. E o que aconteceu é que ficaram pelo menos 20 milímetros de água da chuva aqui nesse terreno. Evaporou, perdeu-se, não vamos falar só em evaporou, porque a gente diz que existem outros fatores da perda de água do solo, porque a água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica, e a água dificilmente fica presa em algum lugar. Ela está sempre fluindo, de alguma forma, por intermédio das intempéries do tempo. Então o feijoeiro, como depende de pouca água, ele ficou ainda, pelo menos durante o período de 20 dias sem chuvas, ainda tinha 20 milímetros de água nesse solo, ao alcance das raízes. E a gente vê que está bastante úmido aqui o terreno, porque nós estamos no dia 8 de março e choveu no dia 3 desse mês. E a gente sabe que quando chove aqui nessa área do Nordeste, a vida é multiplicada por 1000. Como assim? As plantas, no período de verão, árvores e arbustos, elas liberam as folhas para diminuir a dependência da água que não existe ao alcance de suas raízes. Então fica tudo pelado aí, as árvores e arbustos aqui nessa área do Nordeste, durante o período de verão, que pode chegar a 200 dias. Quando chove, todas as sementes que estiver no solo já estão adaptadas a essa situação climática. Elas vão germinar. E aí inclui a lavoura do homem. Se o homem plantou e o chão está molhado, úmido, por conta da presença da chuva, vai ter água. Mas aqui nesse terreno arenoso, com essa capacidade de absorção de água, que é muito benéfico, existe um chamado lixiviação de nutrientes. Lixiviação de nutrientes, quer dizer, a água da chuva vai empurrando para baixo os nutrientes minerais que deveriam estar na superfície, ao alcance da raiz da lavoura. E isso é prejudicial. Porém, as plantas que têm raízes longas, como é o caso dos arbustos, das árvores, se beneficiam porque a água está presente
ao alcance das raízes profundas, e a planta precisa de água todos os dias. Então esse feijão que foi plantado, que nasceu lá, o feijoeiro aqui, vamos chamar de feijoeiro, para acompanhar o argumento da comunidade científica. Então o feijoeiro foi plantado, nasceu no dia 10 de fevereiro, e nós já estamos no dia 8 de março, uns 28 dias que esse feijão foi plantado, e o aspecto dele não é um aspecto de quem se beneficiou, que recebeu todos os ingredientes que ele precisa para a semente germinar, o feijoeiro crescer e se desenvolver. Já era para estar aqui, era para ter feijoeiro, esse feijão, um feijão chamado feijão ligeiro, que bota flor com 30 dias a 35 dias já estaria florando. Então ele não se desenvolveu o suficiente ainda para botar flor. Primeiro porque faltam nutrientes minerais nesse terreno. Esse terreno jamais recebeu reposição nutricional. Todos os anos, quando chove, o homem planta, e todo ano chove aqui, e todo ano o homem planta aqui, nesse pequeno pedaço de chão. Talvez para o homem seja um hobby, porque ele vai plantar sem ter a certeza que vai colher. Então esse feijão já era para estar com uns 40 centímetros de altura. E não chega a 20. Então a gente vê que o que falta aqui é o conhecimento do homem. A chuva foi suficiente para o feijão, para o feijoeiro, mas infelizmente o feijoeiro não vai se desenvolver satisfatoriamente, o que significa dizer que ele não vai se reproduzir, mesmo mantendo esse solo úmido, e o feijoeiro precisa de água todo dia, como acontece com toda a planta. Ele não vai se reproduzir satisfatoriamente porque faltou, inclusive, os nutrientes minerais que ele precisa para se manter vivo. Outra coisa que a gente chama atenção aqui é a erosão, é algo extraordinário. Por que essa erosão? Com tão pouca chuva. Porque, como a gente vê, esse é um terreno arenoso. Ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de absorver toda a água da chuva, se o terreno for inclinado um pouquinho, essa água da chuva vai arrastar. Durante a precipitação vai arrastar terra. Isso aqui, tudo que saiu daqui, vai assorear os riachos, os açudes. É areia. Por isso que os rios do Nordeste, nessa área do Nordeste, as calhas do rio são repletas de areia, chamada areia lavada, que é arrastada das partes altas pela erosão da água corrente das chuvas. Tudo isso são fatores que a gente tem que colocar em um trabalho de educação ambiental. E o nosso conhecimento é empírico e científico. Tem que colocar porque está faltando isso aqui. Está faltando esse conhecimento. Para que o homem pudesse produzir lavoura aqui, ele teria que conhecer uma área dessa inclinada, arenosa, ele não podia fazer. Aliás, até quem justifique que deveria plantar em curva de nível, ou seja, cortar a terra de uma forma perpendicular à inclinação do terreno. E aqui ele colocou a terra, cortou a terra com o arado do trator, de cima para baixo, e arrastando todo esse material, tirando toda a massa orgânica que existia aqui, e acabou a proteção do terreno. Então a erosão aqui é algo danoso. Imagina isso todo ano acontecer. Então, se aqui existia um solo de 80 centímetros de espessura em cima do subsolo, e esse terreno vem mantido nu todos os anos para o homem plantar sua lavoura, todo esse solo, pelo menos 80% desse solo, foi arrastado. Primeiro pela lâmina do trator. Na realidade são os discos da grade do trator.
Ele até que cortou aqui no perpendicular, nessa parte aqui, perpendicular à inclinação do terreno, e mesmo assim a erosão é fantástica. Quer dizer que o solo foi embora, pelo menos 70 centímetros de espessura do solo desapareceu. A gente vê que é um terreno fofinho, onde a raiz se encontra facilidade de se desenvolver, mas o trabalho a prática agrícola aqui não corresponde ao que a terra exige. Aqui nós estamos vendo um feijoeiro que foi cortado pelas formigas. Então existem muitas pragas aqui que o homem tem que enfrentar. Formiga, lagarta. São insetos que aparecem extraordinariamente na época das chuvas. Porque, como a gente disse, com a chuva a vida se multiplica por 1000. E não são apenas as plantas, mas também os animais. Porque tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E eu estou falando nós, se refere aos animais. A formiga come planta, a lagarta come planta, a borboleta se alimenta do néctar das flores das plantas, que só existe se tiver a planta, e só existe a planta se tiver água no solo, ao alcance de suas raízes. Então o que a gente chegou à conclusão aqui, que esse feijoeiro não vai produzir satisfatoriamente, mesmo que ele receba todos os ingredientes atmosféricos que ele necessita para se formar, para se manter vivo e se reproduzir. Aí nós que somos parte dessa área e sabemos disso, sabemos que a seca aqui tem duas causas. A seca no Nordeste tem duas causas. Primeiro, a gente vai dizer que não tem nada a ver com falta de chuva, nem falta de água, nem escassez de água. Então, quando a água bateu no chão, a água da chuva se precipitou na litosfera, ela vai adquirindo e arrastando toda essa sujeira aí, e onde ela for acumulada nos açudes, no riacho, tem cor, mau cheiro, é uma gosma grossa, que jamais será água potável. Nos açudes, nos barreiros, nos rios. Então essa é a primeira causa. A água, quando bate no chão, a água da chuva vira lixo. Vira água no estado lixo. E aí quando ela está lá no açude, onde ela estiver, ela vai sumindo. Vai se perdendo. Porque a gente disse que a água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica. E ela precisa, e as plantas precisam de água. As plantas só não, os animais também. Precisam de água todos os dias. A gente vê então aqui nesse caso que o homem tem essa vontade de produzir, mas é uma vontade frouxa, porque ele não atende na sua mecanização da lavoura, no seu sistema de agricultura paleolítica, não atende às necessidades da planta com relação ao clima. É por isso que nós botamos aqui nessa folha, por que a lavoura no Nordeste é loteria. Loteria agrícola. Se chover, se molhar a terra, no caso o solo, se plantar, se a semente germinar, se a planta crescer. 6. Se a planta se reproduzir. 7. 90 dias do plantio e a colheita do grão seco. E aí tem pragas, que a gente já falou na formiga, na lagarta, veneno. Porque esse combate tem que combater com veneno, porque é tecnologia. Veneno é tecnologia. É o homem que cria. Só que as pragas, insetos só existe aqui, só existe aqui quando chove. Porque quando chove nasce plantas, e se nascer planta nasce alimento.
É por isso que com a chuva a gente vê os passarinhos tudo alegre, brincando. A gente vê que no verão seco aqui a formiga não tem. Que ela não vai se preocupar em sair em busca de alimento, porque ela leva as folhas verdes para o seu formigueiro, para poder fermentar as folhas e produzir fungos, que são o seu alimento. Então, se não tem folhas verdes, e não tem mesmo, na maioria do ano aqui nessa área do Nordeste, a formiga não tem o que fazer aqui. O que é que vai acontecer? Vai morrer de fome no formigueiro. Algumas ficam como semente. E quando chove, ela se reproduz imediatamente. Que a gente sabe aqui que é o caso da tanajura, que é a formiga que cria asa, quando vai aparecer a chuva, porque ela sabe que vai criar vida. Ou seja, vai criar alimentos, que é matéria orgânica vegetal. A base de toda a alimentação de todos os seres vivos, inclusive da própria planta. Quando a planta libera as folhas junto do seu tronco, ou qualquer outra parte do seu corpo, ela está colocando de volta, isso é uma lei da natureza, parte daquilo que ela precisou tirar do solo para se manter viva. Essas são leis da natureza que, se o homem não acompanhar, ele não vai conseguir viver bem, satisfatoriamente nessa área do Nordeste, que a tendência do clima é ficar cada vez mais agressivo, ora com chuvas que só falta destruir tudo, ou se não com grandes verões, como foi o caso aqui desse ano, que entre fevereiro e março teve 20 dias sem chuva, enquanto que a planta precisa de água todos os dias. E a gente vai continuando a mostrar esse trabalho, porque material nós fazemos educação ambiental científica, a partir de consciência e ciência. Consciência adquirido desde que a gente nasce, com a observação do meio onde a gente está, de todos os elementos do meio, cria-se consciência. E a partir do momento que o homem vai fazer uma investigação, uma pesquisa, um estudo sobre aquele ambiente, ele já leva conhecimento para direcionar os estudos. Aí é ciência. Ciência sem consciência é morta.